Bom, pessoal, tive que iniciar aqui um novo vídeo porque o meu celular não para mesmo no tripézinho, ele escorrega, ele cai toda hora, então não vai dar certo. Tô improvisando por aqui, tá? Como eu tava falando para vocês, esse tema sobre formação de preços de venda ele é importantíssimo. É um dos fatores chave para o sucesso das organizações, para que as empresas consigam permanecer com as portas abertas, porque hoje em dia é muito importante que o proprietário das organizações, né, o gestor da organização, ele tenha a ideia, ele saiba, na verdade, ele consiga calcular o preço de venda dos seus produtos da maneira correta, tá? Todo produto, serviço ou mercadoria deve passar por um processo de precificação. E esse processo de precificação ele é essencial para que a empresa consiga obter a margem de lucro adequada para que o seu negócio possa sobreviver. Como ele diz ali na última frase que vocês estão lendo, ele vai possibilitar a empresa a sobreviver, formar uma reserva financeira e a crescer. Sem lucro, sem um preço adequado do seu produto e, consequentemente, sem lucro, a empresa ela não consegue permanecer com as portas abertas. Ela não vai conseguir manter a sua sobrevivência, né? Então, ela não vai crescer saudavelmente. A empresa que não é saudável, ela tem os dias contados. Ela não permanece com as portas abertas por muito tempo. Então, é importante que o gestor dessa organização faça uma rigorosa verificação a respeito do que diz respeito a custos, despesas, etc., para que possa precificar o seu produto da maneira adequada, tá bem? Nós vamos ver aqui na ilustração que ele diz, ó, o que a senhora quiser, não? Então ela pergunta, né? Ela pega ali o produto, deve ser um pãozinho, alguma coisa do tipo. E aí ela pergunta: obrigado, meu rapaz, quanto eu tenho que pagar? E ele diz: o que a senhora quiser. É mesmo? Então eu vou pagar R$1, né? E aí ele diz assim: tudo bem. O cliente tem sempre razão, né? Até parece que a gente pode fazer isso. Todos com certeza estão se lembrando daquela propaganda das Casas Bahia, onde inclusive tem rumores de que a empresa foi até processada, né? Porque perguntava se quer pagar quanto. E as pessoas chegavam, parece que uma pessoa chegou e falou que queria pagar R$1, como fez essa moça, e eles tiveram que entregar a mercadoria a este valor para o cliente. Então, infelizmente, não funciona dessa forma, né? Seria muito vantajoso para o cliente, principalmente, que ele pudesse ter o produto que ele quisesse, pelo preço que ele quisesse, mas não é assim que funciona. Para você precificar o produto, a gente obedece alguns critérios importantes e também tem a questão do mercado, tá? O mercado também influencia diretamente no preço do meu produto. Então, assim, se eu tiver, ele vai falar um pouquinho mais a respeito disso, mas se eu tiver um determinado produto cujo preço médio é R$10, para que eu venda esse produto por R$50, ou eu tenho que apresentar um diferencial muito grande, tem que ser algo muito realmente diferenciado para que o cliente se disponha a pagar. Caso contrário, o próprio mercado já me boicota. Ninguém vai comprar um produto que tem um preço médio de 10 e pelo qual eu quero vender por 50, por exemplo, certo? Então, bora lá, vamos continuar aqui. Eu vou tentar depois, na próxima pausa, apoiar o celular em algum lugar mais adequado aqui pra gente não ficar tremendo tanto, tá, gente? Uma coisa importante também que eu queria compartilhar com vocês é que nós temos pesquisas de que uma a cada 4 novas empresas não sobrevive mais do que 2 anos. Isso se dá pela má administração, mas com certeza também se dá por conta dos problemas de precificação.
que é o cálculo do preço pelo qual eu vou vender meu produto. Cálculo esse que precisa me proporcionar uma margem de lucro, ou seja, uma sobra, algo que vai manter a minha empresa de portas abertas, que vai sustentar o meu negócio, que vai cobrir os meus custos, as minhas despesas e ainda vai me proporcionar uma margem, né, onde eu tenha um lucro, que a gente viu até semana passada, um lucro retido, um lucro acumulado, que de repente eu posso até reinvestir no negócio, tá bom? Então vamos lá, vou passando aqui para vocês vão fazer a leitura do capítulo, vocês vão entender um pouquinho melhor, né, tudo isso após a leitura. Agora eu vou entrar aqui nos pontos-chave para vocês, tá? Então, assim, a empresa ela precisa fazer a definição do custo, baseando-se do preço de venda, baseando-se nos custos que ela terá para poder fabricar esse produto e também naquela questão importante que é o mercado. Então, ela tem os seus custos de produção, de operação, mas ela também tem a questão do mercado, por quanto um produto similar àquele que ela fornece está sendo vendido. Então, ela tem que acompanhar. Nem sempre eu vou poder colocar a margem que eu quero no meu produto. Eu vou precisar entrar em comum acordo nessas condições que eu falei anteriormente para vocês. A gente tem um exemplinho simplesinho aqui de um supermercado que tinha o intuito de começar a vender, colocar tipo uma lanchonetezinha rápida ali dentro do seu espaço, e nessa lanchonetezinha eles iam fazer a venda de pães de queijo, vou aumentar um pouquinho mais aqui, e refrigerante. Era algo bem simples, uma comida rápida para atender os clientes que estariam no período de compras e tivessem o desejo de adquirir, né, um lanche, fazer um lanchinho enquanto estariam ali, tá? Então eu fiz um resuminho para vocês aqui depois das informações que ele nos coloca. Então assim, ele vai fazer a venda, ele coloca aqui todas as informações referentes a valores e tudo mais, e depois ele nos faz uma pergunta se essa empresa, se esse supermercado, ele vai ter lucro ou prejuízo com as vendas mensais de pão de queijo. E se for lucro ou se for prejuízo, qual seria este valor? Tá? Então, ele nos dá uma instrução. Comece fazendo primeiro as receitas de venda, depois calcule as despesas, né, / custos, vamos dizer assim, e finalmente a gente vai conseguir entender se ela vai ter um lucro ou se ela vai ter prejuízo com tudo isso, certo? Então, antes da gente entrar na parte aqui de respostas, deixa eu pegar o resuminho aqui que eu fiz para vocês, para dar um entendimento só, para vocês conseguirem enxergar um pouquinho, tá? Então, a gente tem esse supermercado, é o supermercado Bom Gosto, e ele vai vender os pães de queijo e vai vender também o refrigerante. Os pães de queijo, ele vai fazer porções de pães de queijo, num preço totalmente fora da nossa realidade atual, como vocês já sabem, né? O livro não está muito atualizado. Então ele está vendendo 5 pãezinhos de queijo, provavelmente daquele mini, por R$1,50. E ele tem também o refrigerante, que ele vai vender cada copo de 300 ml por R$1, tá? Isso são os preços de venda, como eu coloquei para vocês aqui, ó. Isso são os preços de venda do meu produto, é o valor que ele chegou que ele calculou para que ele pudesse vender cada um dos produtos. Lembrando que quando uma empresa ela coloca um preço num produto, a gente parte do pressuposto de que ela já efetuou cálculos para saber se aquilo de fato seria lucrativo. Então, assim, a gente não tem como fazer a precificação do produto com suposições. Então, eu não posso simplesmente da minha cabeça deduzir
coisas, imaginar coisas que eu não sei se de fato estão corretas. Por exemplo, se eu não souber os custos da minha empresa, as despesas que eu tenho, eu não posso simplesmente colocar preço num produto. Eu preciso verificar todos esses números para que eu tenha a melhor precificação possível, tanto para o meu serviço, quanto para a minha mercadoria, quanto para o meu produto, certo? Então, a gente tem aqui os custos desse material. Então, eles tinham caixas com 3.000 pães de queijo por R$30. Como ele tinha uma pretensão de venda, que está aqui embaixo, ó, vamos falar um pouquinho da pretensão de venda antes. Ele fez um cálculo baseado lá na quantidade de clientes que passavam pelo supermercado, pensando talvez num percentual de clientes que fosse... que tivesse interesse em se alimentar ali. Talvez ele fez uma pesquisa de campo com esses clientes para perguntar quantos por cento iriam comer, e ele chegou nesses números, tá? Que ele ia vender 1.200 porções de pães de queijo, ou seja, 1.200 porções vezes 5 pães de queijo cada porçãozinha. Então, ele teria uma venda mensal prevista de 6.000 pães. Ele também venderia, então, uma quantidade aí, pelo que ele calculou, de 600 copos de refrigerante. Talvez nem todo mundo fosse tomar alguma coisa, fosse apenas comer. E sobre a receita, ou seja, sobre o total vendido, né? Receita de venda igual preço de venda vezes a quantidade vendida, tá? Então, em cima dessa receita, ele teria 20% de impostos, ok? E aí a gente tem aqui os custos, tá? Ok, mas quanto custou isso, né? Porque ele tá perguntando pra gente se a gente consegue visualizar se ele teve lucro ou prejuízo. Isso significa que ele tá pedindo pra gente calcular se é viável para ele montar essa estrutura de venda dentro do supermercado ou não, porque dependendo do preço pelo qual ele vai vender e o quanto vai sobrar para ele, se torna inviável a abertura dessa estrutura, dessa pequena lanchonete dentro do supermercado, principalmente se ela for trazer prejuízo, certo? Então, ele tem o custo para os 6.000 pães, aqui tá detalhado, ó, 3.000 pães de queijo a R$30, né, a caixa. Ele pretende vender 6.000, então ele vai precisar de 2 caixas, consequentemente R$60. Ele vai vender 180 litros de refrigerante, né? Porque ele vai vender ali os 600 copos com 300 ml cada, que vai chegar nesses 180 litros. Ele vai precisar de uma vendedora. Essa vendedora vai custar R$800 para eles, de salários e encargos. E ele também vai ter umas despesas com manutenção, limpeza, algumas coisas ali que ele coloca, de R$80. E aí, para que ele entenda se ele teve lucro ou prejuízo, ele chega numa conta que a gente vai ver no livro, que é a receita menos as despesas, barra custos, né? Porque a gente tem despesas e custos, e isso vai me resultar no lucro ou no prejuízo, tá? Apurando o resultado aqui que a gente vai ver na tabelinha do livro, ele teve uma receita de vendas de R$2.400 contra os custos totais de 1.500. Então, ele obteve um lucro de R$900 com as vendas de pães de queijo e refrigerante. Isso me dá uma segurança para dar continuidade ao meu projeto e colocar implantar isso no supermercado, porque significa que após o final de um mês ele terá um lucro de R$900, certo? Deixa eu pegar aqui. Um minutinho, por favor. Olha lá, a pergunta que ele fez pra gente era essa: o supermercado terá lucro ou terá prejuízo? Então aqui ele detalha na tabelinha, que é mais ou menos o que eu resumi ali pra vocês, aqui tá bem resumidinho também, as receitas, que chegou naquele total de R$2.400 que eu passei pra vocês na minha lousinha. E depois ele coloca também aqui, ó, as despesas, tá? Então, colocou as despesas, tudo direitinho que ele ia gastar.
refrigerante, imposto, pão de queijo, né? É claro, gente, manutenção do ponto, etc. É claro que a gente está trabalhando aqui com números bastante superficiais. Tá faltando muita coisa aqui pra gente precificar um produto, mas é só para vocês terem uma base simplificada de como a empresa vai mensurar se o produto está dando lucro ou prejuízo para ela, tá bom? Eu vou paralisar esse vídeo, nós vamos continuar no próximo. Só vou falar mais uma coisa aqui que eu preciso pôr um pouquinho de carga no meu celular. Então aqui ó, o lucro mensal ficou em os 2.400 que ele localizou aqui em cima, que ele calculou aqui, menos os 1.500 que ele vai gastar, tá? Que tá aqui ó, que foi a continha que ele fez para chegar nos R$900, certo? E aí ele faz uma perguntinha pra gente. Eu vou pausar e a gente já volta.